Sim, eu testei o plano mais barato do Cambly e hoje eu vou compartilhar minha experiência fazendo esse plano mais barato que eles têm, que é o das aulas em grupo. Então, será que vale a pena? Será que tem muita diferença para os planos de aula particular? Será que funciona fazer aula em grupo? Vamos conversar sobre isso. Bom, nessa época de Black Friday, como eu sempre recomendo o Cambly para fazer aulas de conversação com pessoas de verdade, pessoas reais, tutores nativos, muita gente tem me perguntado se o plano mais barato que eles têm de aulas em grupo, que na verdade está custando hoje R$37, que é muito barato, eles estão me perguntando se isso vale a pena. Para vocês entenderem aqui, antes de eu começar a minha review, só para você ter uma ideia, a Black Friday do Cambly está acontecendo agora, nesse momento, e eles estão oferecendo o menor preço da história da empresa, com 60% de desconto nas aulas Pro, nas aulas particulares, nas aulas em grupo e também no Cambly Kids, com planos a partir de R$37 por mês. Então é muito barato mesmo, né, gente? Então vou deixar até aqui o QR Code na tela para você já aproveitar e não perder essa promoção, que R$37 por mês é realmente um plano extremamente em conta. O QR Code vai estar aqui na tela para você aproveitar, o link na descrição também, tá? E o que o pessoal tem me perguntado é exatamente sobre esse plano mais barato, o plano de R$37 por mês. Então hoje eu vou ajudar vocês a acabar com todas essas dúvidas, eu vou mostrar uma aula que eu fiz para você entender direitinho o passo a passo de como funciona esse plano tão em conta. Então, se você não conhece o Cambly, ele é uma plataforma de conversação com professores nativos e você pode escolher entre aulas individuais ou em grupo. Para aulas em grupo, eles oferecem aulas para pessoas do mundo todo, então é como se você fizesse um intercâmbio sem necessariamente sair do país, porque você vai conversar em inglês não só com o seu tutor, que é um falante nativo do idioma, mas também com pessoas de outros países que vão estar usando o inglês ali para se comunicar. Então é essa sensação de uso do inglês de verdade, sabe? Cada um com o seu sotaque, cada um com a sua experiência, com a sua cultura, então isso é bem interessante, já tô dando spoilers aqui da minha opinião. Esses grupos são sempre bem reduzidos, vai ter só você e no máximo mais 2 colegas, mais 2 alunos, né, que podem ser coincidentemente do Brasil ou de outros lugares do mundo, e o seu professor. Então é o seu professor e 3 pessoas incluindo você. Toda aula tem um material exclusivo e você pode escolher a duração da aula entre 30 e 60 minutos. Vamos ver como isso funciona. Eu já usei esse plano mais barato várias vezes, então eu acho que eu tenho aqui propriedade como professora de inglês e também como usuária do Cambly para dar a minha opinião. E sim, esse é um vídeo patrocinado, mas a minha opinião não é vendida, tá? Então se eu falar bem aqui da plataforma é porque eu realmente gostei, então pode ficar tranquilo. Então eu vou começar te mostrando como a gente agenda uma aula, tá? Então aqui tá a tela do Cambly, aqui são as últimas aulas que eu fiz, tá? Com os professores com quem eu conversei. E aí aqui embaixo a gente já vê a parte de aulas em grupo disponíveis, tá? Então se você quisesse, ó, eu tô gravando esse vídeo às 22h53 e já tem uma aula disponível para hoje às 23 horas. Então coincidentemente tem um grupo aqui disponível, tem mais um lugar restante, ou seja, tem 2 alunos confirmados e tem um aluno restante aqui que pode entrar. Então eu poderia simplesmente clicar ali, tem 2 aulas disponíveis para esse horário, uma é sobre TV, a hora da TV, e é uma aula de nível intermediário, e a outra aula disponível é a aula de videogames, que é o assunto também do nível intermediário. Aqui estão os nomes dos professores. Se você quiser clicar para ver quem é a professora, você clica no nome dela, e aí aqui vão ter todas as informações sobre quem é essa professora ou esse professor, né? Então, ela é boa para todos os níveis de proficiência, aqui estão os assuntos que ela gosta de falar, aqui tem um pouco sobre alguns comentários, ó, de alunos que fizeram aulas com ela, e aqui um vídeo dela se apresentando também. The last name is not available. Então aqui você já conhece sua professora antes mesmo da aula. Então se eu quisesse fazer aula com ela, eu clicaria aqui na hora da TV, reservar a minha vaga e pá, já entraria ali às 23 horas com os meus 2 colegas. Se você quiser ver uma agenda mais pra frente, você clica aqui, agendar uma aula, e aí você vê aqui todas as disponibilidades de aulas em grupo que eles vão te oferecer. Tem muita oferta de aula em grupo, e aí você clica, e aí você pode usar os filtros aqui para você selecionar a sua aula. Então, por exemplo, nível, eu quero nível iniciante, que eu tô um pouco ainda inseguro com o meu inglês. Você vai ver que assuntos que você vai ter naquele dia. Então aqui a gente tem assuntos rotina e viagens, por exemplo. Ah, eu quero duração de 60 minutos. E aí você vê se tem alguma aula disponível. Se não tiver de 60 minutos, você vê num outro assunto, num outro dia, na verdade. Ou então você quer escolher por tópicos. Ai, ó, todos os que estão disponíveis nesse horário das 6 às 7 da noite do dia
15 de novembro, né, que eu tô vendo ali especificamente. Viagens, TV, conexões culturais, música, notícias do mundo, rotinas, novidades nos negócios. Então, na verdade, você escolhe também o tópico da aula, se você quiser. Você pode escolher pelo nível, você pode escolher pela aula, pelo tópico da aula. Então, isso vai te trazendo bastante autonomia na hora de você reservar a sua aula para saber que você vai estar fazendo aquilo que vai te entregar o melhor resultado, sabe? Então, no Cambly, você pode escolher os professores pelo sotaque. Então, os tutores ficam disponíveis, na verdade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é uma variedade de horários, uma oferta de aulas muito, muito grande. Isso facilita muito aqui, né? E para você entender melhor como funciona essa aula na prática, há 2 dias eu fiz uma aula em grupo com uma professora norte-americana. Coincidentemente, tinha uma brasileira no meu grupo, o que não é problema também. A gente estava se comunicando em inglês, ninguém falou português ali. E uma pessoa da Turquia. Eu vou te mostrar aqui um trecho da aula, mas o assunto que a gente escolheu falar foi música, ou seja, um assunto que eu amo, né? Então dá só uma olhada como é que funciona a aula, observa como são os slides, vou legendar aqui a aula para você entender como é que funciona na prática. Let's talk a little bit about your experience for any kind of live music, concerts. Do you like them? Have you been to any? Yeah, I chose this one because I attended the Guns N' Roses concert like 4 days ago here in Brazil. I'm a Guns N' Roses fan. It was amazing. We had more than 50,000 people in the stadium. Mm-hmm. I felt really emotional because Axl Rose's voice is getting better. And, I love all the songs because they represent a big part of my life. Great. Thank you for kicking us off. Mari or Dimit, what about either of you? Do you like to go to live concerts, music festivals? Yeah, for me, music festivals, maybe I'm too old. I like to be in my comfortable space. So like in the music festivals, it's more like you stand up a lot. I wish I could have gone to the Guns N' Roses concert, as Karina said. I'm a big fan as well. And my husband, he's actually a musician. And now my son, he's 8 years old, but he's starting to play the drums. É legal demais, né, gente? É realmente como se fosse um intercâmbio cultural ali, porque cada pessoa vai trazer uma visão sobre os assuntos que a gente está conversando. É muito legal e a professora se preocupa em dar oportunidades de fala para todo mundo. Então, o primeiro empecilho que você poderia pensar aí de uma aula em grupo é: e eu não vou conseguir conversar em aula porque, enfim, vou dividir a atenção com as pessoas. Não, porque os professores são treinados para dar a palavra para cada aluno ali, né? Então, eu falei bastante na aula, a gente pode até ver aqui, ó, depois da aula você pode ir no seu histórico e ver quantos % da aula você falou. Então, aqui vai aparecer quantas palavras por minuto você falou, qual a sua porcentagem de conversação. Então, isso é muito legal. A transcrição também das coisas que a gente falou. Então, isso é muito legal. Então, tudo que foi falado na aula tá aqui transcrito e os slides ficam disponíveis também depois da sua aula, caso você queira revisar algo ou caso você queira estudar o que você viu. O chat também fica disponível ali, né? Então, se você conversar bastante no chat, ele vai ficar aqui disponível. A gente acabou não conversando muito. A gente colocou alguns emojis, mas ele também fica disponível depois da aula, o que é muito legal. Então, vamos falar sobre vantagens. Primeiro ponto é custo-benefício, né, gente? Essa é a forma mais acessível que eu conheço para você conversar com tutores nativos e com pessoas do mundo todo de modo seguro, com frequência e com constância. E as aulas em grupo também tornam essa experiência mais leve, sabe? Mais natural até, porque você vai aprendendo com as falas do seu colega, você vai escutando o que ele fala, vai trocando ideia, colaborando mesmo num ritmo mais descontraído, sabe? Mas ainda assim muito produtivo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu anotei, que é um diferencial que me chamou muita atenção, é a diversidade de alunos. Então, como é muito comum você encontrar pessoas de outros lugares do mundo, de várias localidades, isso enriquece muito a conversa, porque afinal, você não vai falar inglês só com um americano na sua vida. O que você mais vai encontrar são falantes não nativos do idioma conversando com você. Então, claro, você tem o falante nativo ali, que vai ser o seu tutor, que vai estar moderando e guiando toda essa conversa, te ensinando, te dando feedback, mas além de treinar o seu inglês, você vai ter contato com diferentes sotaques, com diferentes culturas, e tudo isso vai enriquecendo muito mais a sua experiência, sabe? Na minha aula ali, vocês viram que eu tinha uma colega da Turquia, vocês perceberam o sotaque, assim, um pouquinho diferente? Sotaque da Turquia, já
pude conversar com ela. Nesse trecho eu não pude colocar muitas coisas da nossa conversa, mas a gente conversou sobre várias diferenças entre os nossos países também, sabe? Então isso foi muito legal. Outro ponto bem positivo das aulas em grupo é que você consegue simular situações reais de trabalho. Então apresentações, entrevistas, brainstorming, como se você fosse um grupo de trabalho, porém você é um grupo que tá ali praticando uma aula de conversação, sabe? No ambiente controlado. E na verdade a própria aula em si já simula esse ambiente de trabalho. Você não precisa estar nem falando necessariamente sobre trabalho, mas só de você estar ali num contexto multicultural, isso já lembra as reuniões internacionais que muita gente aqui no Brasil tem que participar. Quando entram pessoas de nacionalidades diferentes e você tem que se comunicar com todas essas pessoas usando o inglês, sabe? Então hoje em dia essas reuniões, muitas delas são inclusive remotas, são online. E aí no Cambly você simplesmente tem essa mesma experiência, porém fazendo a sua aula ali nesse ambiente controlado e seguro. E o último ponto de vantagem que eu considero é o fato de que se você quer desenvolver a sua fluência, esse contato com pessoas diferentes é muito, muito valioso. Porque você vai ter que explicar algumas coisas sobre o Brasil, por exemplo. A gente tava falando de música ali, uma das perguntas é, você lembra de uma música chiclete? Aí, pô, se eu estivesse falando com um brasileiro, eu ia falar, nós vai descer. Vai descer. E a pessoa ia lembrar, porque a música chiclete que me veio à cabeça foi essa, né? Desse verão agora de 2025. Ali eu tava falando com gringo, com estrangeiro, eles não iam entender. Então eu tive que encontrar palavras para explicar que aqui a gente tem muitas músicas que bombam no verão, que viram hits de sucesso, que grudam na cabeça. Então esse tipo de habilidade de ter que explicar coisas que talvez não sejam tão familiares para o outro, te traz muita habilidade de se comunicar, te traz muito mais força, muito mais fluência mesmo, que é o que a gente busca. Então isso é muito legal. Vamos usar alguns pontos de atenção para quem tá pensando em pegar esse plano mais barato, que é o plano de aulas em grupo, tá? O primeiro ponto de atenção que você pode estar pensando é, por ser em grupo, o tutor vai dividir a atenção e talvez eu não tenha a oportunidade de falar. Porém, eu percebi que se você participa ativamente, a aula rende muito, né? E além disso, como eu falei, o tutor ele vai se preocupar em oferecer a oportunidade para todo mundo falar. Então a aula é bem divididinha, então isso que seria um ponto de atenção, eu acabo não vendo como um problema. Um outro ponto de atenção é que se você quer estudar gramática pesada, esse não é o formato de aula para você, porque o objetivo ali nessa aula é conversação. Então não é uma aula para mergulhar na gramática, e sim para ganhar confiança na conversação. Então, se esse é o seu desejo, na verdade é o ambiente perfeito para isso, tá? Agora, se você quer fazer um estudo mais aprofundado, aí esse não é o melhor ambiente. Porém, para ganhar confiança na conversação, com certeza funciona super bem. Então, minha conclusão, vale a pena aproveitar esse plano mais barato do Cambly? Na minha opinião, sim, vale muito a pena, principalmente se você tá no nível básico ou intermediário e tá precisando dessa confiança para colocar o seu inglês em prática, tirar ele da teoria, falar com pessoas de verdade, ver se ele funciona, investindo muito pouco. Então é uma excelente forma de você treinar a escuta, a interação, a comunicação e perder o medo de falar, perder o medo de errar, sabe? Porque ali tá todo mundo no mesmo ambiente com você e as aulas são niveladas. Então se você tá no nível básico, o teu colega também vai estar no nível básico, sabe? E aí ali o normal vai ser cometer erros. Não é o esperado que você seja um expert em inglês. Todo mundo sabe que você tá ali para aprender a falar. Então é um ambiente perfeito para isso, sabe? Então essa é a minha visão sobre a aula em grupo. Mas se você quiser fazer aulas particulares, você acha que você vai ficar mais desinibido, você acha que você vai ter mais atenção, tem no Cambly também. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre outros planos do Cambly, eu vou deixar aqui no card um vídeo em que eu explico um pouco mais sobre as aulas particulares. E lembrando que todos os planos estão em promoção, tá? Todos eles. Inclusive o plano Pro, que é para quem tem um objetivo determinado e quer focar nesse objetivo. E aí você segue um plano de aulas com conteúdo estruturado para você. Então esse é o plano Pro do Cambly, que na verdade ele é novo e ele funciona muito bem, ele é muito legal. Então, se você se interessou, se você já me viu falando aqui sobre o Cambly, se dê essa chance de colocar o seu inglês em prática, porque isso é fundamental para que você adquira fluência. Só se aprende a falar inglês
falando, não é mesmo? Então aproveita essa promoção, o link tá aqui na tela no QR Code, mas também aqui na descrição. Não perde a promoção de Black Friday, porque ó, R$37 por mês eu tenho certeza que você pode investir. E você vai sair muito transformado de cada aula. Eu me divirto horrores, eu acho super legal, os assuntos são leves e eu tenho certeza que você vai gostar também. Se você testar, conta aqui nos comentários que eu leio tudo, viu? Me conta o que você achou e se inscreve no English in Brazil para continuar aprendendo inglês e se preparando aí para suas aulas no Cambly. A gente se vê no próximo vídeo. See you!